Olá, boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Momento Você, na Web Rádio ABC, sempre perto de você. Estamos agora, eu e o Agnello e eu, a partir de agora, oficialmente, estamos comandando o programa Momento Você. Então, Momento Você, que era apresentado por Sandra Passarelli, agora, com muita gratidão e alegria, recebo o Agnello como meu parceiro, né? Eu sou parceiro dele e ele é meu parceiro, aqui no programa Momento Você. E hoje nós vamos falar de um assunto, um tema super interessante e importante, que é a cura está dentro de você, dentro de mim, dentro do Adoni, dentro de cada um de nós, né? É um tema que eu e a Adoni eu e a Agnello estávamos discutindo. Boa tarde, Adoni, desculpa, até falei boa tarde, tudo bem? Boa tarde. E se eu não falei, mas eu já falei boa tarde para os ouvintes, né? Então tá bom. Falou. Então, dentro deste tema, dentro da web, né, do grupo da Web Rádio ABC, dos amigos da Web Rádio ABC, nós colocamos sugestões de livros que abordam o assunto. Se você quer participar do programa, fazer perguntas, interagir conosco, o WhatsApp é 99772 4117 997724117. Entra aqui, faça a pergunta, também dá para fazer pelo site da Web Rádio ABC, www.webradioabc.com.br. Começar, nós vamos fazer aqui, um bate-volta entre eu e a Agnello, e nós trouxemos um texto. E esse texto, o autor, ele se diz AD. Só ele assinou AD. E eu interagir com algumas falas e o Agnello também vai interagir. Então nós vamos bater este papo. Somos as únicas criaturas na superfície da Terra capazes de transformar nossa biologia por meio do que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente observando os nossos pensamentos e sendo modificados por ele. E aí, Agnello, isso é verdade? O que diz aí os estudos? O que você pensa sobre isso? Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes da Web ABC. Estamos aqui mais uma vez, né, para que possamos estar discutindo esse assunto que é muito brilhante. Eu queria também pedir uma desculpa pelo seguinte: nós ainda temos o Instagram da Web Rádio ABC. Boa tarde, pessoal do Instagram da Web Rádio ABC. E boa tarde àqueles que estão nos assistindo no Instagram da Sam.Passarelli. Pronto, vamos lá, Agnello. Porque dentro, né, do que você colocou, eu passei uma experiência, né? Sim. Durante o período que eu estava fazendo o tratamento, né, de câncer, né, de linfoma. E então eu sempre conversava, eu li isto, né? Acho que deve ser um livro também de autoajuda. Então eu lembrei durante o processo, eu comecei a fazer meditação, né, mentalizando a revitalização das minhas células. Certo. Tanto que eu fiz 9 sessões de químio, não senti reação nenhuma, né, e a rádio também. Então eu sempre, como eu sou reikiano, então eu sempre fazia auto-reiki, né, durante todos os dias, e quando eu estava recebendo a químio, eu também fazia, mentalizando, né, que aquela medicação só viria a fortalecer as células que estavam realmente fortes. Então eu acredito que isso é uma grande verdade, né? A gente tem um poder assim, de transformador, né? Tanto para criar a saúde quanto a doença também. Sim, eu também tive um processo e eu passo a cada 6 meses, faço exames de acompanhamento. E o Dr. Tiago, né, que é um oncologista que eu passo, e ele fez estudos, né, que mostram cientificamente. Sim. Quando você vai, né, com um pensamento positivo para uma quimioterapia, não é só pensamento, porque aqui está bem claro, né?
Não adianta eu pensar, eu tenho que sentir o que você falou. E agir também. E agir. Então eu fui lá, eu agi, eu fui, eu fiz aquilo que foi indicado, eu fiz a rádio que foi indicada. Mas como eu fui para essa rádio, não como um derrotado, eu fui como um vencedor. Eu vou conversar, como você falou, né? Fazendo auto-reiki, a meditação, se vendo saudável, as suas células sendo renovadas. Me fez me lembrar um chefe agora. Tinha um chefe, ele era de estatura baixa, mas ele era um gigante em conhecimento e inteligência. E ele participava de grandes concorrências. E a gente perguntavam para ele como ele tinha coragem de uma empresa tão pequena, que era uma empresa familiar, concorrer com Eletropaulo, sabe? Que era uma engenharia. Ele falou assim, eu nunca entrei numa concorrência derrotada. Eu entrei para ganhar. E no meio dele ganhou uma enorme concorrência no Rio Grande do Sul. Sendo que de madrugada ele foi inspirado para mudar o valor. Então, quer dizer, fazemos a nossa parte falando dessa até de concorrência, mas com o nosso corpo. É a mesma coisa, como você colocou. Essa questão de você, olha para dentro, olha para suas células, né? Um surto de depressão destrói o sistema imunológico. No entanto, quando nos acalmamos, buscamos nos tranquilizarmos e confiarmos no fluxo do universo, estaremos fortalecendo o nosso sistema imunológico. Você passou por isso, então, o que você nos traria com relação a esse... Nós estamos aqui discutindo, pessoal, esse texto, em comum acordo, nós escolhemos esse texto. Eu acho muito legal essa abordagem, porque eu penso assim, eu mudo, tudo muda. A situação muda, a minha vida muda, né? Porque eu sempre vejo assim, o problema não está externo, está interno. Sim. Né? Se eu estou bem, tudo à minha volta fica bem. Tudo é questão de ótica, né? De sentimento também. Né? Então, eu mudo, tudo muda. As células mudam, o sistema muda, eu mudo, as situações mudam. Sim. E os resultados, tranquilamente, né, também vão ser mudados. Certo. Mas agora, e se eu tenho síndrome de Gabriela? Você conhece a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim. E se eu tenho síndrome de Gabriela? É só desconstruir, né? É desconstruindo a Gabriela, matando a Gabriela e se transformar, né, num antídoto, né, mais poderoso do que isso. A gente pode mudar. Ou seja, essa questão da síndrome da Gabriela, que eu nasci assim, eu vivi assim, morri assim, não é real. É real porque, eu digo assim, na real, quando eu acredito que aquilo é real para mim, ele é real para mim. Né? Se eu acredito na minha cura, isso é real para mim. Se eu acredito que eu não vou me curar, isso também é real para mim. Mas na síndrome da Gabriela, a pessoa muitas vezes, infelizmente, se orgulha de dizer que nasceu assim. E que ela não está disposta a mudar. E que ela quer ficar daquele jeito. Einstein dizia que se eu quero algo novo... Faça diferente. Exatamente. Faça um caminho diferente. Ou faça algo diferente. Então, um dos maiores convites aqui quando você muda, quando você diz eu mudo, tudo muda, é convidar as pessoas a mudança. Mudança interior, né? Porque é tudo, né? A gente que determina. O bem-estar está dentro de você. O mal-estar também. Também. Então, olha, a bipolaridade, ela está conosco o tempo todo. Então, eu vou decidir, que nem ela fala, num surto de depressão, que todos estamos sujeitos, o sistema imunológico, ele destrói. Se eu ficar por muito tempo nesse sintoma, mas ao mesmo tempo, se eu encontrar um amigo, um terapeuta, né, que pode vir me auxiliar também, né, um amigo, um terapeuta, um padre, um pastor, alguém que venha em meu auxílio, e eu me proponho a fazer esta mudança, automaticamente as nossas células correspondem a essa mudança. Só que essa mudança, Sandra, ela vai acontecer a partir do momento da sua decisão de mudar. Porque se você simplesmente ouvir, né, ou ajuda tudo, e você não se modificar, nada vai acontecer. Perfeito, perfeito. Porque a gente tem assim, muitos mecanismos, né, de autodestruição e de autoconstrução também. Sim. Né, porque às vezes muita gente, né, que eu atendo, e sempre começa o quê? Fulano, né, é o filho, é o marido, né, tá diferente.
Então tem até um testemunho assim, muito interessante, né, que uma pessoa me disse, ela encontrava o cara sempre reclamando, né? Aí, dias atrás, eu encontrei com ela e falou, está tudo bem comigo, não mudou nada. Né? Meu filho continua do mesmo jeito, meu marido do mesmo jeito, a minha nora, mas eu estou diferente. Eu estou bem. Né? Porque na medida em que ela falou, nossa, eu nunca achei que fosse tão bem assim. E principalmente mãe, né? Porque, dá vida para o filho. Sim. Né? Mas será que isso é importante? Né? Porque eu acho que eu vejo assim particularmente, os filhos devem muito mais para nós. Sim. Né? Do que nós demos o melhor. Que podíamos com as ferramentas que tínhamos, né? Hoje eles têm mais condições Sim. e mais ferramentas a ser utilizadas para o seu bem-estar. Sim. Né? Então é muito intrínseco isso. Né? A gente quer que o outro muda, mas eu permanecendo da mesma forma. É impossível. É impossível. E isso é mágico. Porque quando você muda, quando você começa a se olhar, quando você começa a se amar de verdade, a paz que você começa a atingir você, e a gente falou isso em outros programas, e no programa do Ho'oponopono, que é uma ferramenta que muitas pessoas estão utilizando, estão me dando feedback. Hoje mesmo falei com uma pessoa que está praticando, que está legal, aí ela disse, ou quando você vai a um terapeuta, ou vai a alguém, começa a falar, muda, não é o outro, porque nós temos essa questão de vítima, né? Sim. Como eu sofro. Então, essa questão, quando você sai dessa condição de vítima e fala, não, sabe uma coisa? Eu vou mudar. Sim, né? Meu filho leva a vida dele, meu marido leva a vida dele, eu não preciso me separar de ninguém, eu não preciso ficar com bravo com ninguém, mas vou começar a me olhar melhor, eu vou me respeitar, eu vou amar a imagem que eu vejo no espelho. Sim. Quando eu começar de verdade a olhar no espelho e me orgulhar da imagem que eu vejo no espelho, que sou eu, as coisas começam, né? A mudar. A alegria e as atividades harmoniosas mantêm você saudável, prolongam a vida. A memória de uma situação negativa ou triste libera em nós os mesmos hormônios destrutivos e substâncias biológicas do estresse. Como é isso? Vamos lá um pouquinho, então. O estresse, falando desse estresse, dessa memória, dessa situação. Porque eu penso assim, né? É uma busca constante. O que eu estou buscando, o universo também está me procurando, né, para nos encontrar e dar uma solução.Sim. Né? Porque é dentro para fora e fora para dentro. Então, se eu me movimento, o universo também movimenta. Né? Então, tudo está dentro daquelas escolhas que eu tenho no dia a dia. Né? Porque se eu opto, né, em estar infeliz, eu vou estar infeliz. Então, toda a minha genética, toda a minha sistema, né, imunológico será mudado também. Né? Porque eu acho que não é o remédio em si que cura, é a intenção que você está ingerindo. Sim. Né? Porque quantas vezes, né, que a gente ficava doente quando era criança, né, uma água com açúcar curava tudo. Sim, um né? beijo de uma fazia, Sim. não tenho, né? Ou muitas vezes você chegava na casa de uma pessoa humilde, me dava um copo de água, parecia que aquela água estava purificada e iluminada, né? E eu recentemente, né, eu tive assim, acordei, né, com uma parte, né, da nervo ciático travado. Né? Então o primeiro pensamento que eu tive, falei, pô, ironia, né? Eu massageiro terapeuta, né? Eu falei, pra que isso? Isso, pra quê? Pra quê? Aí veio, né? O primeiro pensamento que veio foi para você sentir, quando alguém reclamar de dor, que estou travado, para você sentir, né? E aí eu meditando, eu perguntei para o universo, há necessidade de uma procura médica, né? De fazer o exame e tal? Aí foi assim, intuitivo, né? Há necessidade sim, para ver a intensidade, né, do problema. Né? Vamos ver o que está acontecendo para a gente ver o que é necessário para fazer, para modificar. Daí eu fui no médico, tal, ele pediu ressonância, tudo, e me receitou a medicação. Eu falei, eu preciso ver primeiro o resultado para poder me medicar. Falei, mas eu vou fazer o quê? O que eu sei, a meditação. Falei, eu consegui, né, superar um câncer, então o travamento do ciático vai ser moleza. Moleza. E realmente foi. Né? Eu estou bem, né? Eu estou tomando cuidado, né, para movimentos bruscos, né, impacto, essas coisas, porque eu faço academia, tudo, né? Então eu estou me policiando nisso, mas partiu de mim a melhora.
Exatamente. Então, como você via aquela situação? Ou de reclamar, de novo, isso, porque não sei o que, tudo acontece comigo, né? E nessa questão do vitimismo, ou você olhar para você e dizer, não, peraí, como que eu vou olhar? E quando você falou que o universo, né, dá aquilo que nós emanamos, é porque nós temos que lembrar que tudo é energia. E que nós estamos conectados, nós não estamos desconectados do planeta. Né? É provado que as nossas células, o nosso corpo, nós somos energia. O microfone é energia, a mesa é energia. Olha, vocês estão nos ouvindo, ouvintes, por conta da energia. A energia leva. Estão nos vendo no Instagram por conta da energia, da internet. Então, nosso corpo é pura energia. E quando a gente se conecta nessa energia do amor, nessa energia de que vai dar tudo certo, dá certo. Não tem como, né? Você está emanando, está voltando. Sim. E essa harmonização, né, está ligada aos chakras. Nós temos 7 chakras principais, né, que eles que dão essa vida, né, essa energia no corpo. Porque cada um dos chakras corresponde a determinados órgãos do corpo. Sim. Né, parte emocional, parte física, parte espiritual, né, aquelas coisas. Então a gente precisa o quê? A preocupação maior é a gente manter esses chakras harmoniosos constantemente. Sim. Né? E também a alegria, né? Dificilmente pessoa doente, pessoa alegre ficar doente. Sim. Né? Porque a alegria mesmo, ela reverbera, né, a saúde. Né? Então quanto mais alegres estamos, mais saúde teremos. Teremos. Né? E uma das coisas, quando a gente fala aqui de memória de situações negativas, é daquelas pessoas que vão para o passado. Uma coisa é eu ir para o passado e lembrar de um fato. Sim. Né? Que eu estou levando com a minha filha, por exemplo, eu estava falando que quando a gente era criança, a gente falava muito assim, engole o choro, engole o choro. E claro que eu repliquei erroneamente essa frase com os meus filhos, né? E hoje eu tenho que corrigir. Quando eles querem falar, eu falo, ok, pode falar tudo que vocês quiserem, porque erroneamente, naquele momento, eu não entendia. Sim. Isso é uma coisa. Então eu olho lá, vi que eu me equivoquei. Outras coisas é trazer aquele sentimento pesado, reviver, sofrer novamente. Não há necessidade. Sim. E aí, sim, essa memória negativa, essa memória vem com uma carga diminui negativa. O fluxo da energia, né? Sim. Diminui a nossa vibração. Exatamente. As nossas células estão constantemente processando todas as nossas experiências e metabolizando-as de acordo com os nossos pontos de vista. Acho que nós falamos muito, né? Como a gente vê é que vai fazer a diferença. E tudo à nossa volta, né? Nós podemos ver uma árvore linda no outono, mas que árvore linda, ela fica vermelha. Né? Minha filha tem mandado umas fotos lindíssimas. Ou tem outra pessoa que vai passar pela árvore e vou até te sugerir. Ela vai ver a árvore bonita? A Guinela, o que ela vai ver? Sujou tudo lá, né? Porque essa árvore cai, né? As flores lá caem, suja toda a calçada, né? É isso, você está vendo como a gente nem combina, porque aqui é a vive e a cor, mas nós estamos conectados, né? Exatamente isso. Então, como eu vejo isso, não é? E tudo isso, essa escolha, é mediante como que você está interiormente. Se você está bem, você vai ver o bem, mesmo uma tragédia. Sim. Né? Então você vai ver o lado positivo no negativo. Agora, quando você está negativo, você consegue transformar também o positivo em negativo. Agora você falou uma coisa assim muito importante. Nós estamos aqui trazendo, e depois, daqui a pouco no vídeo, nós vamos trazer também, quando eu estou, por exemplo, se eu tenho uma visão negativa, que ferramentas eu vou utilizar para sair dessa zona de conforto, para fazer a mudança, ou se eu sou uma pessoa muito negativa e eu realmente quero mudar, Guinelo, o que eu posso fazer? Como é que eu começo essa mudança? Eu acho que o parte principal é esse querer. É Sim. você não sentir, de certa forma, acomodado na situação que você está, sair do vitimismo. Certo. Né? E acreditar aquilo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Né? Porque tudo parte da gente. Porque se você acorda lamuriando, reclamando, porque está sol, porque está chovendo, porque está frio, porque está calor, né? Então você vai continuar no mesmo nível. Vai ser muito difícil haver essa transformação. Mas quando você, né, graças a Deus, eu sempre falo, está chovendo, poxa, graças a Deus que eu tenho um guarda-chuva.
Né? Tá frio? Pô, graças a Deus eu tenho uma roupa. Né? Então, quantas pessoas não têm esse privilégio? Né? Então, é buscar isso, né? Porque quem é agricultor, né? Nossa, a chuva é fantástico. É maravilhoso. Eu vejo a chuva, eu penso exatamente isso. Eu amo parques. Eu estou em todos os parques possíveis que eu puder frequentar. Eu vou, até mando no Instagram, tem sempre lá uns parques que eu vou. Eu vou mais aqui em Santo André, né? Nós temos o Parque Central, que é maravilhoso. E eu penso assim, meu Deus, as minhas árvores devem estar rindo sozinha. Como você falou, nossa, essa chuva vai me trazer frutas mais doces. Então eu começo a ver e falo, nossa, que maravilha. Santo André agora deu que 3 horas da tarde, desce uma névoa. Eu olho pela minha janela e penso, nossa, eu estou em Londres. Aqui no Riacho também, né? Eu tenho o privilégio de morar em São Bernardo. São Bernardo, que está sempre levando. Então, assim, levar, isso gera alegria, né? Isso traz pra gente. Você fala assim, mas Agnello, você se engana. É uma questão de escolha também, não é, Agnello? Você está sempre feliz? Eu procuro estar sempre, porque tudo passa. Daqui a pouco passa. Exatamente. O momento bom passa, o ruim também passa. Né? Então, é tudo treino, sabe, gente? Não é questão de magia, eu estou sempre feliz da vida e contente. Não, tem o meu momento, mas é 5 minutos. De tristeza e o resto do dia é felicidade. Até a gente, às vezes, acontece alguma coisa... Perdão, eu te interrompi. Não, e agradecimento, né? Porque eu falo, eu tenho isso nitidamente. Ela vai me desencarnar 6 anos atrás. Né? Quando eu tive o câncer. Então, se Deus me der essa oportunidade, vamos usar. Eu já estou em momento hora extra, né? Então, não tenho tempo para ficar reclamando. Trabalhadores da última hora, né? Como diz o Evangelho, né? Exato. Somos o trabalhador da última hora. Chegou não tenho tempo de ficar reclamando, não tenho tempo. Verdade. Adoni, temos a participação dos ouvintes. Vamos ver como é que está. Tem aqui a Luciana Sami acompanhando, trabalhando lá no home office, acompanhando, a Celeste Rocha também ouvindo, a Bibi Moura, a Rita Sartori, a Sônia Maqui, aliás, a Sônia disse que está lá no shopping acompanhando pelo fone de ouvido. Muito obrigada. O Birajara também. Eu aproveitei e fiz a pergunta aqui se eles acreditam que o controle da vida deles está na mão deles. Tá? E Celeste Rocha disse aqui que com certeza. A Vera Lúcia pôs uma frase aqui, mestre, o que significa trabalhar em si mesmo? Significa deixar de esperar que os outros mudem. Perfeito, isso, perfeito. Ela colocou, aqui mais ao longe, dá para ver que ela colocou uma imagem. Falando com uma imagem com um discípulo. Foi. Gratidão aí pela frase. E eu vou seguindo aqui, se tiverem que comentar, me cortem aqui e comentem, tá? Ok. Porque esse aí foi muito interessante que ela disse, né, do mestre, né, em si próprio, né? Porque a gente fica muito na espera do outro, né? Então, por que você não se promover isso também para você? Né? Então, deixar de ficar à espera do outro. Ou culpando o outro. Ou culpando, que é pior ainda. Pior ainda. Aqui o Birajara também acompanhando. A Sônia disse que temos controle em algumas situações, mas na doença e na morte não. Quer falar alguma coisa sobre isso? Então, aí que tá. Na doença e na morte. Até quando quem estava falando daquela frase, desculpa, que colocou pra gente do monge. Sim, você quer que eu repita? Não, quem foi, por favor? Foi a Vera Lúcia. Foi a Vera Lúcia. Então, gratidão a todos que estão participando e é exatamente isso, porque ela está em nós. Mas quando ele colocou aqui a questão da saúde, então, tudo tem um propósito. Tanto eu, quanto a Agnello, como qualquer um de nós, se for como diz aí o nosso, parafraseando o pastor Cláudio Duarte, que eu acho ele, aqui se respeita todas as convicções religiosas, eu acho ele um homem muito inteligente, muito positivo. Ele coloca, se a minha senha for a 14, não tem jeito, mas eu vou morrer, como dizia Chico Xavier, com dignidade. Uma vez o Chico estava no avião, e aqui a gente traz todas as filosofias, como a gente diz. Chico estava no avião e o avião ia cair. Chico morria de medo de andar de avião, né? É os lindos dos casos do Chico Xavier. E o avião lá trabalhando, e ele começa todo mundo gritando, e o Chico gritando também, e eu vou morrer. Até que o Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico, chega para ele e fala assim, Chico, morra com dignidade, por favor.
Né? Menos, você não acredita que a vida continua? Amorosamente ele fez isso. Então, mesmo no falecer ou no desencarnar, ou cada um dentro da sua visão, quando eu me amo, quando eu olho para mim, eu entendo que aquilo foi o melhor que podia acontecer e que se realmente for a minha hora de voltar, eu vou voltar. Com o meu positivismo, com tudo, eu vou voltar. A doutora Ana Beatriz também trouxe um caso muito interessante, que o avô dela, com 95 anos, ficou por ali, tranquilo. Aí ele começou, oi Pedro, oi Antônio, que eram os amigos que já haviam ido. O avô dele foi para o quarto, morreu. Olha que morte, Yogananda, também se nós pudermos falar de um hindu, ele falou assim pro pessoal, boa tarde, fique com 56 anos, fiquem bem, que eu vou, e dormiu. Então assim, se nós tivermos que morrer, vamos morrer. Mas, como diria o Chico... Inevitável, né? Inevitável. É a única certeza que nós temos. Mas eu só tenho uma colocação, né? Isso já presenciei, né? Pessoas com... Estava com uma certa doença, um amigo meu, né? Estava cuidando, né? Aquelas coisas. Aí o médico pediu para que fizesse uma biópsia. Ele, a partir do pedido dessa biópsia, ele começou a morrer. Em 4 meses ele morreu. Né? Então, eu penso assim, né? Que nós tornamos, né, o nosso pensamento na realidade em que nós estamos enfrentando. Né? Porque não é que, eu não vou morrer. Isso é certo. Nascer e morrer. Começo e fim. Sim. Agora, existe muito também suicidas involuntários, né, que entram através do pensamento. Eu volto assim a mim, né, no meu processo, que eu falo assim, que quando eu fiquei com problema, eu recebi uma prova. Né? Você tem que tirar a média. Se você tirar a média, beleza. Se você não tirar, você vai ser reprovado e tal. Né? Então, muitas das vezes, né, na época eu estava atendendo dois rapazes, que um faleceu com 4 meses, outro com 6. Né? Só que eles se entregaram. Então, eu acho que foi assim, para que eu estava vivendo aquilo? Para que quando eu estava na minha situação, eu visse diferente. Isso aconteceu antes do seu processo? Isso antes do meu processo. Entendi. Eu estava com, né? Então, isso foi muito importante, porque eu falei, eu modifiquei a atitude que eles estavam tendo, para que eu modificasse a minha atitude também. Por isso que eu tive um resultado diferente. Então, nessa questão da saúde, então, da morte ela é inevitável, mas essa questão da saúde, eu posso sim, também passei por esse processo, também ganhei um presente de estar aqui e para ser útil para as pessoas há cerca de 1 ano. Faço controles, hoje mesmo vou fazer alguns controles, e tenho que fazer todos os controles, né? E ter esse controle da saúde, mas é como eu olho. Hoje também existe uma preocupação muito grande com a questão da indústria farmacêutica. Hoje a indústria farmacêutica ela é trilionária, porque qualquer coisa que eu tenho, o que eu faço? Estou com dor de cabeça, vou tomar uma medicação. Cuidado! A medicação, ela dá muitos efeitos colaterais. E um copo de água, um parar, um respirar. Então, eu só falei da medicação para essa questão de como você olha a sua saúde. Ou eu tenho uma saúde frágil, tudo bem, eu tenho uma saúde frágil, mas eu estou bem, eu sou saudável. Eu levanto todos os dias da seguinte forma, Guilherme. Eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, meus órgãos são saudáveis, como reikiana também faço a aplicação de reiki. Aí dói um pouquinho aqui, calma, tá doendo minha coluna, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então é esse olhar que talvez a gente quis passar. É aquilo, né? A gente criando o nosso antídoto. Eu estou com 64 anos, né, hoje, não tomo medicação nenhuma. E eu hoje convivo, né, com pessoas mais novas que eu, né, hoje. Todo mundo, né, nessa idade é diabético. Falei, não, eu não admito, eu não vou ter. Só que isso, o que eu faço? De segunda a segunda academia. Sim. Né? Não é, eu vou ficar, né? Eu estou me preparando. Eu falo, estou treinando para mim ser um idoso. Exatamente. Ser um idoso saudável. Então, caminhada, Então, nós também temos que fazer a nossa parte, como colocou aqui, atividades. Exatamente. Eu acho que essas questões que foram colocadas da morte, dessa questão da doença, eu acho perfeito o que vocês colocaram. Eu acho que é isso mesmo, não tem o que questionar com relação a isso. A morte, ela vai acontecer para todos, inevitavelmente. Muita coisa mudou desde a existência do mundo, mas isso não. Talvez mudou o tempo em que ela aconteça. Isso. E gostei do tema, Agnello. Você falou aí que a gente se torna muitas vezes suicida involuntário. E eu diria que praticamente todo mundo, uns com mais intensidade,
outros com menos. Por quê? Porque, por exemplo, eu já sei de antemão que se eu ficar nervoso, irritado com algumas coisas, eu estou acionando mecanismos dentro do meu corpo que ele só deve ser usado em estado de emergência, porque ele é muito desgastante para o nosso corpo. Sim. E a gente usa por banalidades. E aí entra naquilo que você falou, do suicídio involuntário. Sim. Mesmo tendo consciência, Sim. a gente acaba, quando vê, fala, poxa, mas quando passa, a gente fala, por que eu fiz isso, né? Afinal de contas, mas chega no dia seguinte, em algum momento, alguma situação, você faz de novo, você fala, né? Então, tirando a questão de alguns fatores genéticos, que mesmo assim, dependendo de como você leva, você pode estender essa situação, você tendo esse comportamento, a grande sacada é diminuir a intensidade desses gatilhos, né? Sim. Ruins para o organismo. Então aí quando eu coloquei a pergunta aqui, se acham que tem um controle, né, de si mesmo, é exatamente nessa situação, né? Então quando a Sônia colocou aqui que ela acha que na doença não e na morte não, eu já acho que na doença sim, a gente tem um controle. Somos dois exemplos. E a morte é consequência da doença. Exato, né? Nós conseguimos livrar. Exatamente. Nós ganhamos, fizemos, mas para isso, como nós falamos, Adoni, nós estamos falando, por exemplo, de saúde. Eu tomo remédio para pressão, é o único remédio que neste momento eu tomo, pressão e colesterol. Já tenho diminuído. Ou seja, porque foi uma pessoa ligada a 380, agitada, diretora de escola, aquela coisa de louco. Sim. Bom, aí o médico falou para mim, isso é a consequência do que eu plantei lá. Agora, o que aconteceu? Eu fui organizar um aniversário para uma prima minha, você vê que é gatilho, né? E que tá tudo em nós. Sim. E fiz uma homenagem, montei lá, e minha pressão arterial subiu. No dia da festa, minha pressão arterial lá em cima. Eu aí perguntei, por quê? Eu falei, mas por quê? Olha, é momento alegre, tá certo que eu fiz um vídeo que eu vi minha avó, meu avô, toda aquela família que já não estão mais nesse plano, e a ansiedade de recebê-la, de fazer tudo bonito, porque é uma pessoa muito querida. Eu passei a festa toda com aparelho de pressão, aferindo a pressão e controlando para não precisar ir no médico, essas coisas, dizendo para mim, Sandra, tá tudo bem, Sandra, é alegria. Mas o que vinha na tua cabeça nesse momento que fez... Não, a própria ansiedade do corpo, ele dispara o gatilho, a ansiedade da festa. Eu estava bem, eu estava tranquila, mas o meu corpo... Você estava interagindo, tudo normal. Tudo ali, mas o meu corpo, que como o meu corpo interpretou, isso também é fantástico. Meu corpo interpretou aquelas vivências que eu tinha lá atrás, de situações de estresse, de pressão do chefe, de pressão. E o meu próprio organismo disparou. Coube a mim, fiquei todo o tempo na respiração, na meditação, conversei com todos, mas não saí dançando, né? Dancei um pouquinho, mas fiquei ali mais contida, bebendo água, tomei a medicação e passou. No outro dia, minha pressão parecia de menininha. É um involuntário, né? É um involuntário. Por quê? Porque existe também um histórico do nosso corpo, daquilo que você vivenciou. Hoje também eu medito, hoje eu sou uma pessoa mais tranquila, mas eu tenho um histórico de 60 anos a 3. Então, daqui uns 60, eu não quero ser mais rápido, né? Porque quando a gente quer mudar, as coisas acontecem mais rápido. Então, essa agora saúde está mais... eu aprendi o caminho agora. Você vê que essa questão é interessante, né? Porque a minha mãe, por exemplo, que foi diagnosticada com câncer no intestino, depois que ela teve o diagnóstico, viveu cerca de 5 anos. Desses 5, 4 ela ainda conseguiu viver um pouco melhor. No começo, ela sempre tinha uma preocupação quando a gente ia para algum lugar, viajar, algum passeio, de parar no hospital para medir, ou numa farmácia para medir a pressão. E isso trazia um certo estresse para ela. Eu, percebendo aquilo, na primeira oportunidade, comprei um aparelho de pressão e dei de presente para ela. E a coisa mudou completamente. Porque aí ela tinha, entre aspas, um controle de uma situação. Tempos depois, bem depois, eu comecei a ficar hipertenso e entendi mais ainda essa situação dela, porque quando eu recebi o diagnóstico eu também fiquei descontrolado. E a pressão realmente subia. E aí, mesmo tomando remédio, porque
estava acontecendo esse inconsciente, o medo fazendo isso acontecer. Isso. Porque eu tinha referências negativas. Quando eu recebi um chacoalhão do médico que disse, para com isso, né? Isso aí não vai te levar a nada, dar remédio é muito fácil, veja bem o que você está fazendo. Eu pensei naquilo e fiz todo o diagnóstico e vi que quando eu ia para lá, enquanto eu estava esperando para ser atendido, a pressão já ia caindo, né? Só por setor de segurança. Falei, vou parar. E parei e voltei ao normal. Então, por isso que eu digo que a gente tem esse controle, mas o inconsciente é terrível. Você deu um exemplo legal, Sandra, quando você falou da pessoa que, eu não lembro se você deu o nome da pessoa, que começou a falar nome de pessoas que já tinham ido e de repente entrou no quarto e morreu. Eu acho que muita gente fala, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de como eu vou morrer. Quer dizer, você morrer dessa forma, já que tem que morrer, eu acho que é dos males o menor, né? Sim. Porque penso eu que não sofreu. Não, simplesmente a doutora está no Instagram da doutora Ana Beatriz. Podem ver, a doutora Ana Beatriz é o avô da doutora Ana Beatriz, e ela traz isso porque ela é uma psiquiatra, ela tem vários livros publicados, e ela traz para a gente essas informações. E ela falou da leveza, de ter um final de vida com harmonia. Ou seja, ele entendeu que o tempo dele aqui acabou e ele estava tranquilo, né? E ela nem é espiritualista, ela é católica, colocada lá, enfim. Então, e ela fala, né, não existe uma religião, mas existe uma espiritualidade. E o que nós estamos colocando aqui. E uma coisa que você falou é muito importante, é um medo, né? O medo também faz com que a gente... Quando a gente começa a ficar doente, o que mais nos afeta? Quando você recebe um diagnóstico, né? Como metástase de pâncreas com fígado, com pulmão. A gente lê um pouquinho e fala, bom, tchau, terminou a minha missão, tô indo. O teto começa a cair. Aí você vai para sua casa, fica 7 dias de repouso, depois a gente vai ver o que a gente faz. E é você com você nesses momentos. Não tem filho, não tem marido, não tem ninguém, é você com você. E aí que o que a gente pergunta, como? É aquilo que eu falava todo o tempo. Eu estou bem e faço todos os dias isso de manhã. E a gratidão também. E a gratidão. Não, obrigada. São 63 anos, muito obrigada. E vamos que vamos. Enquanto eu estiver aqui, vamos ser o último, vamos ajudar o meu irmão, né? E aí, mais alguma Vamos ver como é que está aqui. Vamos ver como é que está. A Neuza aqui também acompanhando, dando boa tarde. Ai, gratidão. Deixa eu ver. A Vera Lúcia diz que tem certeza que o controle da vida está nas mãos dela. A Toninha dando boa tarde, em sintonia com o programa. A Sônia Martinez, quando possível, procura afastar pessoas negativas do meu caminho. Não ajuda em nada. Quanto à pergunta, acho que em parte o controle está em nossas mãos, sim. Fabiana Morgado. Eu só queria falar da Sônia Martinez, que ela tem um programa conosco aqui, né? Interrompe aí e fala, pode falar. Então, nós temos a Sônia, ela tem um programa a Sônia Martinez, tem o programa... Foi antes do seu, né? É meio-dia e meio. Isso. Trilha Sustentável. Muito obrigada por estar aqui conosco. Um programa, olha, super indico para vocês. Trilha Sustentável. É o amor que a Sônia tem pelo planeta, pelos animais. Eu vejo ela como uma nativista assim, atuante, né? Gratidão a ela e a Toninha, a todos os ouvintes, para não esquecer ninguém, né? Porque senão a gente esquece. Que disse também que é muito importante, né? A gente se afastar de pessoas negativas. Foi ela mesma. Foi ela mesma? Foi ela mesma. É importante isso, porque as pessoas negativas nos intoxicam também. Sim. Então, é escolha, né? E pesa, né? Pesa. Por mais forte que você seja, ninguém é surdo, ninguém não. Né? Você fala, não, deixa, mas aquilo vem. Sim, né? E aí a gente acaba também ficando uma pessoa que as pessoas desviam da gente, sim, né? Exatamente. Porque você vê uma pessoa que é negativa, você vê ela no supermercado, você vai comprar com ela, você vai na janela. Verdade. Ó, põe assim, né? Não. Eu vou botar no rosto. Vira de costa. Não tô bem, vou passar. Você não é uma pessoa agradável, porque as pessoas nas filas, infelizmente, eu espero que não aconteça com vocês, ouvinte, mas nas filas de supermercado,
ou é para falar mal do governo, eu já troco, né, o assunto, ou é para falar de doença e competir, né, com as comadres antigamente, elas competiam, né? Ai, eu tô com uma dor aqui na costela. Ah, comadre, que você não consegue, a minha Joanete. Ah, não, a outra chega, então é meu joelho. Aí vira aquela lamúria, né? Campeonato de doenças, Campeonato de doenças. Como é que isso? É terrível. Não é, Guilherme? E tem o contrário também, tem aquelas pessoas que têm, né, vontade de realmente cumprimentar de estar perto, né? Sim, diferente. Isso que é gostoso. Então, assim, passa uma pessoa e fala, nossa, olha que legal. Ai, será que ele tem um tempinho? Ou ela tem um tempinho para mim? É o contrário, né? Isso. E pra gente é muito mais gostoso, né? Tem Falar gente que é até gostoso encontrar, sim, porque sim. você reforça um monte de laços, de memórias, né? Enfim. A Fabiana Morgado, que também faz um programa aqui às quartas-feiras, né? Deixa eu ver aqui qual é. De cabeça, assim, Tempo Juntos, né? Às 18h30 da quarta-feira, a cada 15 dias. Ontem nós tivemos tempo, não, quarta-feira. Quarta-feira a gente teve o programa dela. Nós Foi tivemos falando... tempo juntos. Brincadeiras, ela falou até do Foi, meio. isso Ela mesmo. falou das brincadeiras. Se brincadeira de criança é coisa séria, né? Foi a parte 2, levou 2 programas muito interessantes. Ela colocou aqui, Sandra, poderia ser o medo de algo dar errado na festa? Acredito que o medo e o controle estão interligados. Sim, com certeza. Com certeza. E aí, Fabiana, foi o medo. Porque o primeiro gerador de qualquer, de mudanças dentro de nós, de mudanças psicoativas, de mudanças nos neurotransmissores, é o medo. E aí o que ele faz? Ele dispara, como nós falamos, os gatilhos. E aí esses gatilhos, uma vez disparados, aí quando nós temos, vamos supor, há tempos atrás, eu não tenho dessa consciência, já aconteceu comigo, eu ia para o pronto-socorro. Largava, já aconteceu, véspera de Natal, minha casa cheia de gente e a pressão. E aí eu, claro, desculpa todo mundo e estava eu no pronto-socorro. Mas agora, com autoconhecimento, com autoajuda, com o reiki. Calma, Sandra. Você já sabe que aquilo é um gatilho, que você disparou aquele gatilho por medo, por incerteza, por insegurança. Mas você vai se dominando, se trazendo para o centro. Essa é a mágica do autoconhecimento. Por isso que a gente bate aqui na tecla, o programa é autoconhecimento e autocura. Por quê? Porque quando você se conhece, fica mais fácil. Pois não, aquilo, né? As dificuldades elas não vão diminuir. A gente que vai nos fortalecer e vai conseguir, né, dominar as dificuldades. Eu vejo assim que elas acontecem juntamente para a gente colocar em prática. Sim. Toda essa vivência, né? Porque você disse que em outras situações você teria ido para médico, aquelas coisas todas. Né? Você teve o sintoma, você dominou e você continuou. Né? Então isso que é fantástico, né? A gente está assim, colocando em prática, né, nossos desafios mesmo, né? Sim, fiquei ali controlando, levei o aparelho de pressão, com consciência, mas participei, dancei, fui ali, lógico que também, gente, tinha 1000 coisas gostosas para comer. Eu não comi, né? O que eu ia fazer? A minha prima com carne, vem com carne desfiada. Eu não sei o que lá. Eu falei, vou comer a torta que a tia fez, que é menos sal. Também tem essa coisa, quer dizer, minha vontade era de tomar todos os refrigerantes, tudo não. Também me contive na alimentação. Comi 2 pedaços de tortas que minha tia tinha feito de legumes, né? E falei, não, tá satisfeito? Vamos beber refrigerante, é água cura. Então, nós temos que fazer a nossa parte também. Sim. Quando a gente fala de autocura, de olhar, é entender esse processo, né? Mas, nossa, Doni, já são 15 horas. Aí, só para acelerar, eu vou acelerar os comentários aqui. Tá bom. A Sônia Martinez colocou aqui, quando comentou da indústria farmacêutica, né? Ela colocou aqui. A indústria farmacêutica realmente é cruel. Sandra, você tem toda a razão. Vale assistir o filme O Jardineiro Fiel para entender como essa indústria funciona. O filme Jardineiro Fiel, de 2005, foi dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles e tem como enredo principal o teste de medicamentos em humanos de forma desautorizada e desconhecida. Assim é apresentado como companhias farmacêuticas ludibriavam os moradores do Quênia e ocultavam os efeitos colaterais de seus medicamentos a fim de se realizar testes em humanos de maneira precoce e insegura. Nossa, isso já vem. Hitler fez muito isso. Terrível, muitos, né? assim,
terrível. Então, Sônia, muito obrigada pela sua contribuição. Gostaria de comentar, mas o horário não vai permitir. A Celeste Rocha, eu li um livro que se chama Esculpindo Seu Próprio Destino. Algumas histórias muito boas. Lembro bem que uma das histórias, uma pessoa estava com câncer e devido às suas atitudes boas, ela se curou. E outras histórias de um político reencarnou para fazer coisas boas para a população. Porque na vida anterior era para ele ter feito isso e não fez. Só que nessa encarnação estava cometendo o mesmo erro. Conclusão, teve sua morte antecipada para continuar a fazer coisas erradas. A Toninha concorda com a Sônia Martinez. Quer comentar alguma coisa sobre esse da Celeste? Então, esse da Celeste talvez... Eu deixo para você, Agnello, comentar essa questão de que ela falou que quando nós não usamos o nosso livre-arbítrio, porque, por exemplo, no meu caso, no seu caso e caso de muitas pessoas, alguns artistas, né, nos traz muitos testemunhos, como é o caso esses dias eu estava assistindo a Ana Maria Braga, que passou acho que por 7, eu não sei o número exato, e ela estava falando da importância da fé, que tudo estava na mente, que tudo aquilo estava nela, né? E ela se curou. Então, nós temos essa questão também no nosso livre-arbítrio, né? Onde se nós não estamos executando, porque tem duas formas de você aprender, ou pelo amor ou pela dor. Sim. Eu estou, neste momento, dizendo para o universo, eu aprendo no amor, sim, né? Mas tem pessoas que optam em aprender pela dor. E aí, muitas vezes... E pega muito aquilo, né, desses relatos, foi dito, né, de pessoas que tiveram oportunidade, que teve aquele start, né, de modificar a sua existência atual. Sim. Né? Eu tenho certeza que eu mudei. Eu também. Né, porque eu vejo assim, às vezes eu penso, eu fui um cara que nasci para dar tudo errado. Né? Só que o universo fez com que eu, né, com as minhas escolhas, eu fosse conduzido a outro caminho. Né? Então nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e consequências também. Sim. Né? Então está tudo dentro da gente, o bem e o mal. Sim. Eu mudo, tudo muda. Exatamente. Né? Mais alguma interação? Então, olha, já estamos 5 minutos além do horário. Eu gostaria de... Temos, assim, muita gratidão. Deixamos no grupo da Web Rádio ABC, amigos da Web Rádio ABC, sugestão de 3 livros. Eu estou aqui com um livro incrível da Patrícia Cândido. Até trouxe para depois ilustrar com alguma coisa, mas uma hora passa muito depressa. Mas nós temos esse livro, A Autocura, que também está a foto do livro para vocês verem, do Wallace Lima, né? E o outro livro é da Loise Hay, que é Ame-se, Cure Sua Vida, que a Loise Hay também foi dada com um diagnóstico de câncer. Assim, ela foi para casa dela para morrer. O médico falou, terminal, ela é americana, pode ir para casa. Ela chegou, olhou no espelho, história verídica, ela morreu agora, com 92 anos, você acha que tem um ano e meio ou 2 que a Lois morreu. Tem vários institutos dela no mundo inteiro, ela se curou e ajudou milhões de pessoas a se curarem. A cura está dentro de cada um de nós. É como a gente olha para a vida que vai fazer diferença. Então fica aí a sugestão de leitura. Eu falo que eu não tenho de ser professora, né? As sugestões de leitura, todos os livros, os 3 livros eu li, são maravilhosos, né? E estou lendo um agora também da Patrícia Cândido, que são os grandes mestres da humanidade, que a gente também aprende muito com eles. Bom, meus queridos, gratidão por estar aqui conosco, gratidão a Doni, gratidão a todos os ouvintes, gratidão à participação de todos os ouvintes. Parceiro? É nóis. Tamo junto. Gratidão mesmo. Obrigado a todos. Suas falas, então. E agradeço mais uma vez o universo, né, de estar conduzindo as coisas, né, porque eu acho que tudo é em questão da gente estar em sintonia com o universo. A gente aqui é mero coadjuvante, né, da história que nós viemos aqui desenvolver. Agradeço do coração, né, mais essa audiência. Muito obrigado. Agradecemos a todos e terminamos aqui e esperamos vocês na próxima sexta-feira. Sandra e Agnello e Sandra, no programa Momento Você. Agora, nessa dupla foi boa, hein? Nessa dupla incrível, Sandra e Agnello. Sexta-feira, às 14 horas, estaremos juntos. Gratidão. Beijo. Gratidão. Namastê.